Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías. E no livro de Isaías, hoje nós vamos ver o capítulo 18 e o capítulo 19. Se você não leu, leia antes de iniciar. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos ainda nesta primeira parte, que vai até o capítulo 35, que é esses cumprimentos a curto prazo, e dentro deste contexto, nós já estamos na segunda parte, que vai até o capítulo 23, que fala sobre as denúncias. Portanto, nós já estamos quase no finalzinho deste pedaço aqui das denúncias. E hoje nós vamos ver então o capítulo 18 e o capítulo 19, que trata da Etiópia, além do rio da Etiópia, e que trata do Egito. Os etíopes, também chamados de Cuxitas, de Cuxi, descendentes de Cuxi, eles estavam à procura de uma ajuda de Judá. Na verdade, eles queriam mesmo era uma associação, uma coalizão de exércitos. Eles queriam ir contra a Assíria, que estava assolando todo mundo. Então, eles queriam se juntar com a Filístia, com Judá, com Moabe e com Edom para enfrentarem a Assíria. Esta passagem aqui se refere à dinastia 25, ou seja, essa dinastia foi estabelecida em 714 a.C., no auge das guerras da Assíria. Quando ele fala de roçar de muitas asas de insetos, ele está fazendo referência a uma região do delta do Nilo, no norte do Nilo, onde estes etíopes estabeleceram a 25ª dinastia dos faraós do Egito. Então, os etíopes dominaram o Egito por um tempo, né, e fizeram aí a 25ª dinastia. Então, ele está se referindo ao delta do Nilo. Por que o delta do Nilo? Porque ali havia uma infestação de insetos. Eram charcos, águas paradas que proliferavam muitos insetos. Então, esse roçar de asas de insetos estava se referindo ao exército etíope. Quando ele fala de rio, é o rio Nilo, ele está falando do rio Nilo. Esse rio Nilo pode ser o Nilo branco, o Nilo azul, dependendo da porção do Nilo, ele tinha uma coloração diferente. Então, podia ser o Nilo branco ou o Nilo azul na terra de Senar. Senar, não é Cinear. Cinear é outra localidade. Senar, ou seja, lá na região do Egito. Eles o profeta fala aqui de barcos. Que barcos são esses? Bom, os barcos que eles faziam não podiam ser barcos de madeira, barcos de outra natureza. Tinha que ser, né, os fenícios faziam barcos de madeira. Eles não. Eles faziam barcos de papiro, de papel, né? De papiro. Então, eles montavam os barcos, eles enrolavam, eles faziam os barcos e eles selavam os barcos com betume, que era para poder flutuar, que era para poder levar as cargas, as pessoas, enfim. Então, ele está falando exatamente desses barcos aqui feitos pelos egípcios. Era uma característica deles. Eles eram navegadores, eles faziam esses barcos com as pontas compridas, enfim. Estes etíopes ou cuxitas eram pessoas altas, eram pessoas fortes e pessoas muito violentas, muito bravas. E aí, o que ele fala de brilhante. Por que brilhante, lustroso? Por que isso? Porque eles raspavam todo o pelo do corpo e eles colocavam óleo no corpo. E isso os tornava brilhosos. Então, é isso que o profeta está falando aqui, é deste povo que o profeta está falando nesta primeira etapa. Além do rio
da Etiópia. Ainda, continuando, os habitantes, eles fizeram um acordo, mas eles estavam ansiosos. Eles não deveriam fazer isso. O que eles deveriam fazer é esperar a ordem de Deus. Só que o problema é o seguinte, nós vimos num vídeo, né, que existe o Cronos, que é o tempo humano, e existe o Kairos, que é o tempo de Deus. As pessoas, às vezes, quando elas recebem promessas, quando elas recebem alguma fala do Senhor, elas ficam ansiosas para que aquilo aconteça ou que elas sejam libertas daquilo. Então, na verdade, elas se prendem ao Cronos e se esquecem do Kairos. Eles se esquecem do tempo de Deus. Na verdade, estava demorando porque o tempo de Deus não tinha acontecido ainda, o Kairos de Deus não tinha acontecido ainda. Deus disse para eles esperarem, a colheita ainda não estava pronta, não dava para colher ainda, eles não tinham como se livrar da Síria ainda, porque ainda não estava pronto, a colheita não estava perfeita para ser feita. E isso significa que estava demorando, eles estavam ansiosos, mas eles tinham que esperar a ordem de Deus. A colheita ia chegar, eles primeiro tinham que cumprir as ordens de Deus, apesar de que eles não sabiam que estavam cumprindo as ordens de Deus, mas eles tinham que cumprir as ordens de Deus. Eles não se expandiriam, Deus não iria deixar. E aí, os etíopes, quando isso acontecesse, os etíopes iriam trazer presentes a Deus em agradecimento, em louvor pelo livramento que eles tinham acompanhado, que eles tinham sido agraciados. Logo em seguida, no capítulo 19, ele fala sobre o Egito propriamente dito. Não é a primeira vez que ele está falando do Egito, mas é mais uma vez que ele está falando do Egito. Então, o que acontece é que o profeta vai e vem nas profecias. Nós já dissemos mais de uma vez aos amados que não existe ordem cronológica destas profecias. Então, ele vai reunindo de acordo com a conveniência essas profecias. E aqui ele está falando de novo do Egito e ele fala de algumas partes. Então, o texto está dividido em algumas partes e algumas que nós vamos chamar de peças escatológicas, ou seja, aquilo que vai acontecer no futuro. Então, na primeira parte, ele fala aqui da primeira chicotada que o Egito vai sofrer. O Egito era uma nação idólatra. Sempre foi, e isto sempre ficou muito claro, a idolatria do Egito. E eles não aprendiam diferente. Então, isso significa dizer o seguinte: eles iriam ser punidos com uma primeira chicotada. Qual era essa primeira chicotada? Uma anarquia social. As pessoas iriam brigar umas contra as outras, uma pessoa contra a outra, uma cidade contra a outra, ou seja, haveria guerra civil. Esta era a primeira coisa que estaria acontecendo. Quando Sabaco cai, Sabaco foi o último rei da dinastia etíope. Ele sucedeu Pianki. Pianki poderá ser identificado como o senhor duro desta primeira parte, do verso 1 até o verso 25, ele fala que um senhor duro. Quem era esse senhor duro? Alguns estudiosos dizem que este senhor duro era Pianki, porque ele era muito rígido. Mas outros estudiosos podem identificar esse senhor duro como Esarhaddon, que conquista o Egito em 671 e, portanto, ele se assenhoreia do Egito e pode ter sido muito duro no governo do Egito. Mas alguns dizem que também pode ser Nabucodonosor, que não foi nem um pouquinho gentil com os egípcios. Então, quando a palavra fala senhor duro, pode ser o próprio Pianki, que era faraó da dinastia etíope, lá no Egito, pode ser Esarhaddon e pode ser o Nabucodonosor.
segunda parte agora é a vinda de seca. Seria a segunda chibatada, a segunda chicotada sobre o Egito. Então, haveria uma influência também, afetar-se-ia também a natureza. Em outras palavras, o rio, que era a dádiva do Egito, que era a riqueza que proporcionava a produção e tudo, ele iria secar. E quando esta seca acontecesse, nós não teríamos esta agricultura que sustentava o Egito, o papiro desapareceria, e com o papiro nós já vimos que eles fazem não só papel, mas eles fazem coisas também, como por exemplo barcos. A navegação pelo Nilo ia terminar, porque não tinha rio para isso, a pesca ia ser afetada, a produção de linho e de algodão, ou seja, a indústria têxtil, iria ser afetada, e a produção de vinho iria ser afetada. Isso significa dizer que a economia ia baixar, menos dinheiro, mais fome e deserto. Uma situação tão drástica quanto esta não foi relatada na história, ou seja, nós não vimos isto na história. Então, muito provavelmente, isto foi apenas espiritual e não chegou à materialização numa forma tão drástica. O fato é que o Egito vai aos poucos perdendo esta sua importância econômica. Uma terceira parte agora começa nas zombarias. O Egito sempre se arvorou, se jactou de ser sábio. Sempre achava que era sábio. Cidades de sábios, pessoas sábias, o próprio faraó se achava um sábio, porque ele era um deus, ele era filho de deuses, ele era encarnação de deuses e, portanto, sábio. A sabedoria era a palavra de ordem quando se falava de Egito. Isso eles achavam de si mesmos. Então, o que acontece agora é que nessa terceira parte, o profeta começa a falar: onde é que está essa sabedoria? O Egito é sábio, mas ele não está enxergando os planos do Senhor? Então não é sábio. O Egito é sábio e não está enxergando as coisas que estão acontecendo? Então não é sábio. E ele fala especificamente de algumas cidades onde eles achavam que os sábios moravam. Era como se fossem cidades de sábios. Zoan, também chamada de Tanis, que os amados já viram escrito na Bíblia. Era uma das capitais. O Egito teve muitas capitais. Uma das capitais era Zoan ou Tanis, e ali estavam alguns sábios. Mênfis ou Nof era também uma outra capital. Então, aqui existia um capital no norte, capital no sul, existiam outras capitais. Capital era onde o faraó achava que devia ficar com a sua corte. Todas essas cidades eram cidades onde habitavam, ou pelo menos teoricamente deveriam ser, cidades de sábios. Na verdade, o profeta está falando aqui que eram cidades de tolos, porque eles não estavam vendo a realidade, eles se jactavam de sabedoria, não sabiam absolutamente nada. A idolatria, a corrupção religiosa, o próprio faraó que se achava um rei, tudo isso era uma falsidade, tudo isso era uma tolice. E aí ele pergunta: onde estão os sábios que não enxergam? Eles deixam Deus e se perdem. O pecado era aqui uma falsa sabedoria. Na verdade, eles se achavam, eles não eram. Outras ameaças agora são apresentadas em forma de peças escatológicas. O que significa peça escatológica? Aquilo que vai acontecer no futuro. Então, isto vai acontecer muito mais lá para frente. A primeira peça escatológica se refere à fraqueza do Egito. O Egito ia ficar tão fraco que os soldados iam parecer mulheres tremendo de medo. Mulheres aqui no sentido de que elas não pertenciam a um exército, elas não eram
guerreiras. Então, elas ficavam em casa, sendo protegidas pelos maridos, pelo exército, cuidando dos filhos. Então, na verdade, ela estava dizendo assim: olha, o teu exército é mais ou menos como as mulheres que ficam em casa cuidando das crianças, né? Hoje a gente sabe que existem mulheres no exército, existem mulheres guerreiras, mas naquela época não era assim. Então, ele está dizendo que os guerreiros eram, em verdade, mulheres que tinham medo. A segunda peça é que eles seriam tão medrosos, eles estariam tão aterrorizados por Judá, e Judá seria tão agressivo contra o Egito, como quando Judá foi aterrorizado pelo Egito. Então, o Egito agora seria aterrorizado por Judá. Inverteu-se as situações. Até o momento em que o Egito seria leal a Deus, ou seja, o Egito entenderia esta mensagem e ele acabaria sendo fiel a Deus. E ele diz que existiriam 5 centros de adoração, 5 cidades que ele não cita o nome, eram 5 cidades de língua hebraica. E isso efetivamente, mais para frente, isso aconteceu. No século 6 a.C., né, e nos tempos de Cristo, haviam muitos judeus morando no Egito. Muitos judeus que foram para lá. Inclusive, houve uma época em que Alexandria é uma cidade que foi fundada por Alexandre Magno, um grego, né? Depois da Síria veio a Babilônia, depois vieram os persas e depois vieram os gregos. Então houve uma sucessão de dominadores do Egito. Quando veio Alexandre, os gregos, dominar o Egito, eles eles criaram uma cidade enorme chamada Alexandria. Nesta cidade, efetivamente, existiam judeus, existia um grupo, uns colonos muito numerosos, né, de judeus, e ali a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego e esta Bíblia se chamou Septuaginta, porque foram 70 sábios judeus que fizeram a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Uma outra cidade que nós sabemos hoje que é importante foi Heliópolis, a cidade do sol. Então, nós vamos ver que futuramente o Egito vai adorar ao Senhor. Uma terceira peça escatológica diz que 2 coisas vão ser fundadas no Egito: um altar a Deus e um monumento. Significa dizer que existe um altar a Deus e que existe um monumento. Significa dizer que o Egito vai pertencer a Deus. Este monumento era um sinal, era um testemunho. O Senhor irá se fazer conhecer para o povo egípcio e ele fará ferir os egípcios, mas com o objetivo de os curar. Diferente de quando ele pediu para o seu povo sair e o faraó não deixou. Ele feriu os egípcios não para curar, mas para proporcionar que o seu povo pudesse sair do Egito. Agora não. Agora ele vai ferir, mas com o objetivo de curar. A quarta peça escatológica é que tanto a Síria quanto o Egito vão se juntar na adoração a Deus. Então a gente já viu que o Egito vai se juntar e aqui nós vamos ver que a Síria também vai se juntar. E ele diz que vai ser feita uma estrada fazendo uma ligação entre Egito e a Síria. Então, o Egito vai para a Síria vai para o Egito. Esta estrada, ela não existe uma estrada propriamente dita, uma única estrada que faça isso. Existem caminhos que passam por aqui, que passam por lá, existem
inúmeros caminhos, mas não existe essa estrada. Em verdade, aqui quer nos parecer que exista uma noção espiritual deste caminho ligando a Síria ao Egito. Lembrem-se que para chegar do Egito à Síria e da Síria para o Egito, tem que passar por Canaã, tem que passar por Judá. Finalmente, a quinta peça escatológica reúne agora os três adoradores do Senhor: a Síria, Egito e Israel. Então, nós temos aqui a corda de três dobras, a corda formada por três cordas menores, a Síria, Egito e Israel. E é interessante que o Senhor, ele chama o Egito de povo de Yahvé, a Síria de obra das suas mãos e Israel da herança. Fechando então, diz o Senhor no verso 25: o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja Egito, meu povo, a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança. Amém, amados? Bons estudos.